bem, pessoal, vamos partir para uma parte final aqui. E eu deixei esse assunto final porque é um assunto muito importante. É o último aqui da nossa... É o último assunto que nós vamos tratar nesse treinamento, nesse seminário. E é muito importante, talvez um assunto que vá mover com o seu coração, mexer com o seu coração, porque é algo de extrema importância. Nós vamos falar um pouquinho sobre a geração, o legado que nós estamos deixando para a nossa próxima geração. Eu ouço muito falar nesses dias, muitas pessoas dizendo, poxa, essa geração está perdida, está fazendo isso, essa geração tem problemas sérios, e a gente sabe disso, a gente tem convicção disso, a gente está vendo, está assistindo, mas eu quero chamar a sua atenção para algo muito importante. Quem é que gerou a geração que está dando problema hoje? Quem foi que gerou essa geração que hoje a gente julga que está perdida? Fomos nós. Nós que daqui a pouco temos um pouco mais de idade, somos de uma geração mais passada, né? A gente fala muito dessa geração, mas a gente se esquece que fomos nós que geramos quem está hoje, né? Então a gente precisa parar um pouquinho e entender o que nós estamos gerando nos nossos filhos, nos nossos netos, nos nossos bisnetos. Você diz, mas pastor, eu nem vou conhecer meus bisnetos, mas o legado que nós vamos deixar vai chegar neles. Talvez eu não conheça nem os meus netos, mas os meus filhos vão gerar neles aquilo que eu gerar nos meus filhos. Então eu quero chamar muito a atenção, chamar a sua atenção para esse detalhe. Tudo que nós viemos carregando do nosso passado, de alguma forma vai refletir na vida dos nossos filhos. Não tem como não acontecer isso, né? Não tem como não refletir. Os nossos filhos convivem com nós, é nós que formamos o caráter deles. Então tudo que eles fizerem, de alguma forma, vai ter o reflexo nosso na vida deles. No Salmo 145:4 diz assim, uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos, falando de Deus, falando das coisas de Deus. Eles anunciarão os teus atos poderosos. Gente, o que nós temos plantado, o que nós temos gerado no coração dos nossos filhos? Às vezes a gente fica tão preso nas nossas feridas, no nosso passado, nos nossos problemas antepassados, e a gente se esquece que a gente vai gerar neles, às vezes, os mesmos sentimentos que foi gerado em nós. Eu tenho falado isso, que Deus está levantando uma geração para curar outra. Deus está levantando pessoas para curar outras pessoas. Existe uma promessa de um grande avivamento, principalmente no Brasil, a promessa é para o Brasil desse avivamento, mas eu acredito numa coisa muito importante. Antes de curar a nação, Deus precisa curar homens para se levantar na nação, curados para curar. Então não adianta eu querer que haja uma cura em toda a minha nação, se não começar aqui dentro de mim. Não adianta eu querer gerar uma cura que dentro de mim ela ainda não foi gerada. Na minha infância, eu sofri muitas rejeições na minha infância. Eu não fui criado com a minha mãe, tive muita dificuldade. Meu pai eu fui conhecer depois, quando eu já estava com 30 anos. A minha mãe, eu fui ter um relacionamento de mãe e filho, eu já estava com 29 anos. Então eu sempre me senti muito rejeitado desde a minha infância. Desde a minha infância. E por alguns momentos da minha vida, por falha minha, principalmente por falta de entendimento, eu estava gerando no meu filho, eu tenho um filho de 12 anos, o Pedro, um campeão, um cara fantástico é o Pedro, mas em alguns momentos eu estava gerando nele aquilo que foi gerado em mim lá atrás. Por quê? Eu não dava atenção, eu me criei sozinho, então eu achava que eu não precisava dedicar tempo
que só dando comida estava bom, que se ele tinha roupa estava bom, e ponto. Eu esqueci que aquele abraço que eu não tive lá atrás, aquele beijo que eu tive lá atrás, aquele carinho que eu não tive lá atrás, eu não podia reproduzir essa falta, reproduzir no meu filho. Por que eu estou falando tudo isso? Eu estou falando pela importância de nós superar essas feridas que existem dentro de nós por causa do reflexo que vai ficar na vida dos nossos filhos. Né? Então, tem muitas pessoas que se criaram sem o abraço da mãe e que têm dificuldade de abraçar os filhos. Muitos filhos que nasceram e se criaram com os pais de personalidade muito dura, que não tinha abraço, que não tinha um carinho, que não tinha um beijo, porque dizia que beijar um homem era feio, mas não era beijar um homem, era beijar um filho. E às vezes a gente tem essas dificuldades. A gente tem essa batalha dentro de nós. Talvez você que está me assistindo não seja o beijo, não seja o abraço, mas seja naquilo que você teve dificuldade no seu passado, com a sua mãe, com o seu pai, com as pessoas que de alguma forma lhe rejeitaram. Que tipo de rejeição você sofreu e que de alguma forma você hoje está refletindo na vida do seu filho? Não esqueça, o pai serve para dar destino. O pai serve para dar destino para o filho. Os pais, eles têm uma incumbência na vida dos filhos de dar destino, de mostrar o caminho. A Bíblia diz: ensina o menino no caminho. Não é ensinar o caminho. Ensinar o caminho é dizer aonde fica. A Bíblia diz: ensina no caminho. Ensinar no caminho é andando junto, é estar junto, é vivendo junto, caminhando junto. Então eu quero chamar a sua atenção. O que você está gerando na vida dos seus filhos? A próxima geração que vai vir aí vai sofrer das mesmas doenças que eu sofri? Ou nós vamos falar dos grandiosos feitos de Deus nas nossas vidas? Nós precisamos plantar no coração dos nossos filhos não as rejeições que nós sofremos, mas o carinho e o amor que Deus gerou em nós. É isso que nós precisamos plantar no coração dos nossos filhos, gerar no coração dos nossos filhos o amor que Deus dispensou para as nossas vidas. Pastor, eu nunca consegui superar uma rejeição ou algo que aconteceu comigo na minha infância, e isso ainda está muito latente. Deixa eu dizer uma coisa. Isso pode refletir na vida dos seus filhos, dos seus netos e das próximas gerações. Ou eu decido furar essa bolha, vencer e encontrar em Deus essa cura. Ou eu posso estar gerando outras pessoas com a mesma doença que eu. Rejeição, é isso que nós estamos vencendo. Este seminário é para vencer a rejeição, mas não é só eu vencer. É eu vencer pela minha família. É eu vencer pelo futuro dos meus filhos. É eu vencer pelas minhas próximas gerações. Eu fui rejeitado, mas isso não vai fazer com que eu rejeite os meus filhos. Alguém um dia me abandonou, mas isso não vai fazer com que eu abandone os meus filhos, vai fazer eu amar mais. Porque quando eu entendo a cruz, o amor de Deus dispensado na cruz para me alcançar, eu supero isso. Eu consigo vencer, eu consigo dar o próximo passo, vencer a próxima etapa. É isso que nós precisamos hoje. Vencer, e isso tudo é uma decisão. Eu decidi perdoar quem um dia me rejeitou. Eu decidi perdoar, já liberei o perdão. E aí eu quero terminar com aquilo que o apóstolo Paulo disse: deixando as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Só pode prosseguir para o alvo quem está olhando para frente. Ninguém avança para o alvo preso no passado. Não, é tempo de superar. Pastor, eu enfrentei, tu não sabe o que eu enfrentei. Eu não sei o que você enfrentou, mas eu sei o que eu enfrentei. E o que eu decidi para a minha vida, para a vida dos meus filhos e para a próxima geração. Eu quero encerrar aqui dizendo para você: seja livre através da cruz de Cristo.
lembre-se, ninguém foi mais rejeitado do que Jesus, em que todo o seu povo o rejeitou, mas ele nos amou de uma forma que ele resolveu se entregar para que eu e você fôssemos livres. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente vós sereis livres. Um forte abraço, Deus vos abençoe, e eu espero que tudo que a gente viu durante este seminário possa ter servido muito para a sua vida, porque para a minha foi muito legal. E muito em breve a gente volta com mais conteúdo, mais coisas. Espero que a gente possa estar muitas outras vezes juntos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Forte abraço.